Isso é um momento único, da qual eu já falei, não me repito de dizer, o meu total agradecimento ao Marcelo, que viabilizou isso, né? Se não fosse o Marcelo, obviamente, teria sido muito difícil nós chegarmos agora nessa conclusão, mas também sem deixar de reconhecer, especialmente as gestões passadas, que também brigaram e que ajudaram a construir junto esse caminho, né? Desde a gestão lá atrás do Paulo Odoni, do Fábio Koff, antes do Paulo Odoni, depois do Romildo, e agora, né, a nossa. Queria agradecer especialmente ao meu conselho de administração, que foi muito forte e atuante nessa luta, né? Especialmente ao Magriço, e por isso que está sentado aqui, que foi incansável na confecção de todos esses documentos, numa negociação que não é fácil, né? E que aqui a gente cumpre mais uma etapa. Também agradecer, obviamente, a todas as pessoas envolvidas nesse final, ao escritório do Zanini, na pessoa do Rodrigo, que está aqui, ao Marcelo Perdonar, que foi também, chegou de última hora, mas foi um gigante, foi muito importante na conclusão, e acredito que ele também não estivesse junto, aí a gente não teria esse desfecho. Tá? Então, vai ser uma cerimônia simples, da qual aqui a gente agora vai assinar, tirar uma foto, depois eu passo a palavra para o Marcelo, e acho que o que o cerimonial não falou é que o Magriço fica aqui para responder as perguntas da imprensa depois, porque tem uma série de questões técnicas que já nos perguntam, e acho que ele é a pessoa mais adequada para responder. Então, a gente vai proceder com a assinatura do documento que oficializa a transferência da gestão da Arena para o Grêmio. Em seguida, eu quero solicitar também que os integrantes da bancada fiquem de pé com o documento ao centro para registrar esse momento histórico. Assim como o presidente citou, né, o Eduardo Magriço, nosso vice-presidente, vai ficar disponível para questionamentos e dúvidas, tirar dúvidas em relação a esse processo. Está assinado, gente. A Arena é nossa. Seguindo a nossa cerimônia, então, agora a gente quer ouvir a palavra do empresário, Marcelo Marques, autor da ação que possibilitou a antecipação da transferência da gestão da Arena para o Grêmio. Não é empresário, hoje eu estou na condição de torcedor. Eu gosto dessa condição aqui quando eu estou no Grêmio. Primeiramente, saudações tricolores, vai ser uma palavra breves aí para vocês, especialmente porque chega no coração do torcedor. Quero destacar a minha felicidade, mais uma vez, uma felicidade imensa, imensa, imensa. Eu não estava muito ansioso para que chegasse esse dia, para que o Grêmio tivesse o controle da Arena. Porque a Arena não é do Marcelo, não é da OS, é do torcedor. A Arena é do Grêmio. Que fique registrado. Agradecimento especial também ao presidente Guerra, ao Magriço, que conduziram agora essa transição, a toda a equipe de transição, que quando eu pedi lá, no início do mês, que fosse até o dia 1º de novembro, correram atrás, as pessoas que amam o Grêmio mesmo correram atrás, fizeram acontecer em tempo recorde. Muito obrigado à equipe de transição. Não abandonou o Grêmio e cumpriu o meu pedido antes da data. A Arena agora é nossa. Ficou mais um legado, além de entregar a Arena para o Grêmio sem contas e tal, né? Entregar limpinha para o clube. Vai ser debatido na imprensa, o meu assessor de imprensa vai falar, mas vamos relembrar algumas coisinhas, né? Essa breve passagem nossa ali administrando, eu entrei e dizia que não tinha sentido eu ter aquele tablado lá atrás
da Arquibancada Norte, que vai até mudar de nome, eu acho, né, presidente? Nada a ver Arquibancada Norte, né? Outro nome tem que ser ali atrás do gol. E a gente tirou aquele tablado, aumentou 2.000 lugares. Hoje a torcida pode bater o bumbo embaixo da arquibancada e dar aquele som estrondoso para todo o estádio, né? E só isso aí já valeu a pena já. Então, o Grêmio agora já tem a capacidade de aproximadamente 60.000 pessoas. A gente se preocupou com o gramado do próximo ano, já deixou encomendado, o Grêmio não vai ter custo. Para ficar melhor o gramado, precisa de mais iluminação, nós já compramos a iluminação, está colocada, está aqui, inclusive está aqui, né, André? Já, cadê o André? Já está aqui na arena, também sem custo para o Grêmio. E algumas outras melhorias que a gente se prontificou, porque não queria deixar o Grêmio com contas a pagar, a não ser, claro, né, existe uma manutenção, mas aí o Grêmio toca dali em diante. Enfim. E agora é isso, pessoal. O Marcelo segue torcedor, apaixonado, minha família cada vez mais apaixonada pelo Grêmio. E é isso aí. O Grêmio segue junto com a sua torcida. Agora é lotar a arena, se associar em massa, porque o Grêmio é uma grande família, né? E uma família, toda família que precisa ter uma casa, tem uma base, né? E o Grêmio tem. E é a casa, né, cara? É a casa. Tá bom, pessoal? Para finalizar, gente, eu tomei um esporro da última vez da minha mãe, porque eu falei um palavrão quando eu falei que a arena era nossa, tal coisa. Então, assim, eu quero fazer diferente dessa vez, em homenagem à minha mãe. Eu quero dizer assim, que Deus abençoe a nossa arena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos, Grêmio! E assim a gente encerra, então, a nossa cerimônia. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e um ótimo jogo para a gente logo mais. Beijo, pessoal. Vamos ganhar hoje. Vamos! O pessoal de imprensa, agora o Magriço fica disponível, tá? Boa tarde, Magriço. Aqui. Boa tarde, Marco. Queria questionar o senhor como é que funciona agora os próximos passos, se o Grêmio ainda continua trabalhando em regime de parceria com a equipe que estava administrando o estádio até então, quando é que começa o Grêmio efetivamente, a operação ser 100% do Grêmio e o clube ter o controle sobre todos os aspectos da operação do dia a dia do estádio? Obrigado. Obrigado, Marco. Essa pergunta é importante. O que aconteceu hoje aqui é a passagem da administração da Arena para o Grêmio, que vai acontecer a partir do dia 1º de novembro. Isso significa que todas as receitas geradas pela Arena passam a ser do Grêmio, assim como todas as despesas da operação, manutenção do estádio, passam a ser do Grêmio também. E é um momento fundamental na história do clube, porque depois de 12 anos o Grêmio volta a administrar o seu estádio, receber os seus torcedores, da forma como o Grêmio sempre fez. A equipe, e aqui eu quero fazer uma referência de que essa transição só foi possível graças ao apoio que todos deram. Meus colegas de diretoria, o presidente, os meus colegas de conselho deliberativo, aqui representado no presidente Bugim e vice-presidente Roger, todos sempre apoiaram o Grêmio nessa disputa que nós tivemos e que se encerra hoje. Mas eu quero fazer uma referência especial aos colaboradores do Grêmio, que compraram a ideia e sempre deram todo o apoio para que a administração conduzisse a negociação, e dar as boas-vindas aos novos colaboradores do Grêmio, que é a equipe que até 31 de outubro trabalha na Arena, e a partir de 1º de novembro trabalha no Grêmio,
lado a lado com os seus colegas de Grêmio, eles são muito bem-vindos, serão muito necessários para essa operação. Não muda nada em termos de operação, só as melhorias que a gente conseguir implementar. Mas a gente vai manter exatamente a mesma equipe que cuidou da Arena até agora e que passam a ser, mais uma vez, quero referir, colaboradores do Grêmio e são muito bem-vindos. Aqui, doutor Magris, tudo bem? Rafael, do Globo Esporte. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente o que falta, né? Quais são os próximos passos para que o Grêmio fique com tudo acertado para o dia 1º realmente fazer essa troca daí já na forma da operação, né? Pudesse falar o que falta ainda burocraticamente, em termos de operação, para o Grêmio assumir toda a Arena. Bom, no dia 1º não falta nada. As equipes já estão completamente integradas, elas vêm trabalhando juntas desde o início de outubro, entendendo como é a operação da Arena, o pessoal da equipe do Grêmio entendendo como é que é a operação da Arena, o pessoal que vem para o Grêmio passando e entendendo como funciona o Grêmio. A partir de 1º de outubro não falta nada, as equipes estão integradas e, mais uma vez, eu parabenizo pelo tempo recorde em que conseguiram esses resultados. Faltam providências burocráticas, né? A gente agora tem que... o Grêmio recebendo o crédito, tem que dar baixa das garantias que oneram esse imóvel, nós temos que fazer a permuta junto com os parceiros, que é até parceiros, né? Que são as empresas Caragunes e OAS, que nunca cumpriram a obrigação de fazer a permuta Grêmio e Arena, o Grêmio que promoveu todas as iniciativas para que isso acontecesse. Nós temos que fazer com que eles cumpram as suas obrigações. As providências jurídicas ainda não se resolveram, mas o que é importante é que o Grêmio passa a gerir o seu estádio e receber o torcedor exatamente como o Grêmio. Magriço, aqui. Gostaria de saber de ti se houve a implementação de algumas das cláusulas que se falaram nos últimos meses em relação ao estádio, que ele seria inalienável, que o Grêmio não poderia utilizar ele para empréstimos, que o fluxo de caixa da Arena seria um fluxo de caixa separado do departamento de futebol, para que houvesse uma espécie de independência e de reinvestimento dentro do estádio. Como é que ficaram essas questões para a manutenção da Arena do Grêmio com um padrão que todo torcedor gostaria de ter? E um adendo, o que o Grêmio pretende fazer para o Marcelo depois desse ato dele? Bom, obrigado pela pergunta, Eduardo. É bem importante a tua pergunta, tá? Quem assinou o contrato agora aqui na frente de todos foi o Marcelo e o presidente do Grêmio. O Grêmio tem um conselho deliberativo que precisa, sim, ratificar e aprovar esse contrato. E o Marcelo nos deixa não só o legado da Arena, mas também o legado de governança. Na medida em que o Marcelo insistiu, foi a única condição que ele impôs, de que a Arena fosse preservada, de que o caixa da Arena fosse preservado para que nunca faltasse recursos, nunca falte recursos para a operação e para a manutenção. Então, existe uma série de alterações estatutárias que vão ser levadas ao Conselho Deliberativo numa sessão que está prevista para o dia 27, que incluem a inalienabilidade e impedimento de qualquer oneração deste imóvel, o caixa independente. O Grêmio vai ter uma filial com CNPJ separado, em que vai receber as receitas de locação, as receitas de jogos, as receitas dos demais parceiros da Arena, as receitas publicitárias do estádio. Essas receitas vão ficar num caixa separado do caixa do Grêmio, isso sob um regime estatutário. E, periodicamente, garantindo os recursos para a Arena para um próximo período, a Arena, sim, vai poder devolver algum recurso para o Grêmio. Mas a Arena vai ter uma autonomia financeira e orçamentária, e eu volto a insistir, isso é um legado que o Marcelo nos deixa em fazer essa exigência para que a gente preserve esse estádio sempre do jeito que ele é. O Marcelo, ele, com relação às homenagens, a gente vem insistindo com o Marcelo que a gente tem que registrar esse momento,
que o Grêmio precisa, de alguma forma, nem que seja simbólica, devolver ao Marcelo o marco histórico, o bem que ele está fazendo, e o Marcelo não quer homenagem nenhuma, né? O Marcelo pede ali, são coisas muito simples, mas para ele muito importantes, e que no momento certo o clube vai divulgar para que tenha o destaque que esse ato merece. Boa tarde, Magriço, tudo bem? O Marcelo Marques acabou de falar que, inclusive, já comprou parte do gramado para o ano que vem, e é visível que, a partir do momento em que ele conseguiu a aquisição da arena, nós vimos várias melhorias. Gramado, bem-estar do torcedor, o torcedor é melhor tratado, se fala muito, o torcedor está elogiando tudo isto. A pergunta que eu te faço é a seguinte, é claro, teremos uma eleição onde outras pessoas vão operar o equipamento, mas tu, né, tendo sido vice, conhecendo o clube, e já operado o equipamento também, é possível que o Grêmio, com as próprias pernas, consiga manter esta produção, estas boas feitorias que o Marcelo conseguiu? Sem dúvida, né? O que muda, na verdade, é o propósito de quem comanda, né? O propósito, a partir do Marcelo, é a experiência do torcedor, que melhorou muito, e o palco do jogo, né? Fora o embelezamento do estádio, a questão da iluminação, a questão do gramado, tantas outras que ainda estão por vir. A próxima gestão vai ter a sabedoria de manter e melhorar isso, né? Esse é o compromisso. O Grêmio não começou ontem, não acaba amanhã, sempre as gestões se sucedem, e quem faz o Grêmio funcionar, quem faz o Grêmio acontecer, é o corpo de colaboradores, que vai ser reforçado com uma equipe de 40 pessoas, muito competente também, né? Com os propósitos do Grêmio, vai manter e melhorar a operação do estádio. Boa tarde, doutor. Aqui, Leonardo, Rádio Grenal. Eu tenho duas dúvidas, seguindo na linha da pergunta do Lucas. Se a curto prazo existe a possibilidade de outras melhorias que não foram citadas, como foi falado da questão da internet, do gramado, da iluminação, se existe algo já previsto a curto prazo, e como é que fica a situação do Estádio Olímpico nessa relação, porque ela foi utilizada como uma das garantias do contrato. Muda alguma coisa com a gerência da arena por parte do Grêmio? São dois assuntos diferentes, mas ambos são bastante importantes para esclarecer. Essas melhorias, elas vêm ao longo do tempo, essas que o Marcelo prometeu, né, que é a questão da internet, a questão dos LEDs, são melhorias que vêm ao longo do tempo, isso não existe para comprar, isso se encomenda e deve chegar ao clube no próximo ano. A partir de 1º de novembro, terão 4 jogos na arena, e a decisão dessa administração é que a gente vai manter as mesmas rotinas, os mesmos procedimentos, e se houver alguma nova implementação, a próxima gestão que assumir o Grêmio vai ter o tempo de preparar. O que a gente não quer é que ocorra qualquer tipo de tumulto nesses próximos jogos que nós vamos ter. São 3 jogos na arena no mês de novembro e 1 no mês de dezembro, e vai ser mantido com o padrão que o Marcelo alcançou, vai ser mantido com esse mesmo padrão. A questão do Olímpico com a arena, existe uma expressão que é a troca de chaves. Esse estádio, na matrícula, está em nome de Caragunes e OS 26, que, como eu referi antes, são empresas que estão inadimplentes com o Grêmio há muito tempo. Elas deveriam ter feito a troca do Olímpico, e o Grêmio vem suportando o ônus do Olímpico, a segurança do Olímpico, a limpeza do Olímpico, esses anos todos exatamente em função da inadimplência dessas empresas. O Grêmio vai, a partir de agora, forçá-las a fazer a permuta e que eles recebam o imóvel do Olímpico em troca do imóvel da Arena. É importante entender que a gente separa aqui, para entender a complexidade do negócio, entre superfície, que é o que o Grêmio está recebendo agora, e propriedade, que é essa troca entre o Olímpico e a Arena. Então, assim, a partir desse momento em que a gente tem a instrumentação jurídica necessária, nós vamos forçar com que essas 2 empresas, que eu reputo são absolutamente inadimplentes com o Grêmio, que elas cumpram a sua parte no contrato.